Olá, seja bem-vindo a mais um Nefroclínicas Convida. Eu sou o Dr. José Neto, sou clínico geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte, diretor de ensino, pesquisa e inovação da Nefroclínicas. E aqui no Nefroclínicas Convida, toda semana a gente tem um convidado especial para debater temas relacionados à nefrologia com foco em você, que é paciente, que é familiar, que tem interesse de tirar suas dúvidas numa fonte fidedigna. Então hoje eu tenho aqui, felizmente, meu amigo Dr. Guilherme Raposo, que é parte do time Nefroclínicas, está lá todo santo dia, vira e mexe, passando, fazendo consultório. E eu queria que o Guilherme se apresentasse para a turma, contando um pouquinho do background, de onde ele vem, formação dele, e o que você faz hoje, Gui. Bom, então, inicialmente, uma boa noite a todos, né? Sou médico nefrologista, formei na UFMG em 2007, logo depois já entrei para a residência, né, de clínica médica e, na sequência, residência de nefrologia, né, no Hospital Veracruz. Foi uma residência, acho que foi muito proveitosa e na ocasião era um grupo bem grande, né, que envolvia clínicas de hemodiálise, mais de uns 3 hospitais, com estágio em São Paulo, então foi uma residência bem proveitosa. Na sequência, assim que eu terminei a residência, eu já ingressei, né, num serviço de nefrologia da cidade, na qual fui pegando experiência com hemodiálise, diálise peritoneal, pacientes internados, né? E, ao mesmo tempo, eu prestei um concurso para o Hospital das Clínicas, né, da UFMG, e do qual faço parte do corpo clínico, né, atuando diretamente no ensino, né, da nefrologia. Sou preceptor lá da residência em nefrologia já desde 2014 e atuo como médico nefrologista, prestando assistência aos pacientes internados, né, e ambulatoriais no hospital. E no último ano ingressei no grupo Nefroclínicas, a convite aí do Dr. José Neto, Dr. Fernando, Dr. Daniel, né, e tenho atuado com a nefrologia ambulatorial, atendimento de consultório, trabalho também na hemodiálise, na Nefroclínicas, e estamos começando uma carteira aí de pacientes em diálise peritoneal. Né? Basicamente, são essas as minhas experiências na área de nefrologia. Além disso, ainda atuo como clínico na urgência e emergência, tanto no pronto-socorro quanto no serviço de atendimento móvel de urgência de Belo Horizonte. Show de bola. Deixa eu agradecer a presença de todo mundo aqui, mas destacar a presença de um ícone da nefrologia mundial, não diria nem mineira, nem brasileira, que é o Dr. Eduardo Rubens Távora, que é um dos meus grandes mestres. Aprendi demais com ele, tenho um carinho especial por ele, pela família, está aqui nos prestigiando. Grande, forte abraço, caloroso, viu, doutor Eduardo? E se a gente falar alguma bobagem aí, você nos corrige, por favor. Aumenta lá, mais então. A responsabilidade ainda na live, doutor Eduardo Távora assistindo. Bom demais. Guilherme, vamos lá então. Vamos lá. Quando eu propus o tema hipertensão arterial ou a pressão alta para a maioria dos leigos, aí, a doença renal, eu queria, antes de entrar na coisa dos dois juntos, eu queria que você literalmente passasse para as pessoas o que é pressão alta. Quando é que eu tenho o diagnóstico de pressão alta? É uma pressão medida de forma isolada? São várias medidas? Como é que a gente tem esse diagnóstico? Pois é, Neto. Com relação ao diagnóstico de hipertensão, né, nem sempre é fácil esse diagnóstico. A gente tem que levar em consideração vários fatores, né? Desde como foi medida essa pressão, em qual situação, né? Numa situação de urgência, ou numa situação de consultório, ou numa situação, por exemplo, na casa do paciente. Então, assim, é um tema tão, assim, até complexo para o diagnóstico, que quando a gente pega os guidelines, né, de hipertensão, seja o americano, o europeu ou o brasileiro, quando a gente compara os níveis considerados, né, para o diagnóstico, eles variam entre cada guideline. Então, assim, em resumo, o que a gente pode considerar para o diagnóstico da hipertensão seria, inicialmente, uma pressão arterial acima de 140/90, né? A princípio,
nos pacientes sem fatores de risco, para doenças, por exemplo, cardiovasculares, doenças renais, e para aqueles pacientes com fatores de risco e com doenças, por exemplo, cardiovasculares e doenças renais, é um alvo de acima de 13, ou seja, 130 por 80, na verdade, né? Então, seria os níveis pressóricos para a gente considerar o paciente hipertenso. Além disso, a gente tem que considerar em qual situação essas medidas foram realizadas, né? Se é um paciente que vem ao seu consultório, para você estar dando o diagnóstico de hipertensão, não basta uma medida isolada. São necessárias algumas medidas, né, ao longo de semanas, às vezes até ao longo de meses, para você confirmar esse diagnóstico, né? Existem algumas situações, por exemplo, a hipertensão do jaleco branco, né? O paciente fica hipertenso no consultório e em casa, no seu dia a dia, a pressão está normal. Então, algumas vezes, de maneira equivocada, esse paciente acaba ganhando o diagnóstico de hipertenso e, na verdade, é uma situação momentânea, ocasional, né, daquele momento. Além disso, a gente também tem a hipertensão mascarada, que é aquele paciente, por exemplo, que chega no consultório com a pressão normal e, no seu dia a dia, quando ele faz o controle, seja em casa, seja no exame periódico do trabalho, ele apresenta níveis pressóricos alterados. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração na hora do diagnóstico. Além eu acho importante isso que você falou, Gui, pelo seguinte, há uma tendência isso na medicina, de modo geral, normatizar por simplesmente colocar um número, né? Você coloca lá 14 por 9, 13 por 8, 12 por 7. A pessoa vira um número. E tem todo um contexto, como você colocou aí por trás, em função disso. Você ia completar alguma coisa? Eu acabei de cortar. Eu ia falar que, na verdade, igual, por exemplo, quando você vai medir a pressão de um paciente, algumas situações têm que ser consideradas. O paciente estava em repouso, ou ele chegou de uma caminhada, veio andando para o consultório, você logo aferiu essa pressão. Esse paciente fumou um cigarro com menos de 30 minutos dessa medida, né? Ele usa algum medicamento que possa estar aumentando essa pressão, tomou uma dose de café, por exemplo. Então, todos esses fatores podem estar influenciando na medida da pressão e que podem, algumas vezes, levar a um diagnóstico equivocado. Tem uma situação que é muito frequente no consultório, eu acredito que você deva ver isso com relativa frequência, e também dentro de hospitais, que é o paciente que está, às vezes, com algum desconforto, uma dor de cabeça, ou mesmo uma dor pós-cirúrgica, e de repente as pessoas vão lá, medem a pressão naquele momento, e normalmente chegam à conclusão seguinte: não, ele está hipertenso, vamos dar um antihipertensivo. E igual a isso que você disse, com relação a cigarro, atividade física, dor aumenta a pressão, e tratar a dor acaba sendo o caminho ao invés de tratar a pressão, né? Eu acho um belo de um exemplo para como eu disse, eu trabalho no pronto-socorro, isso é uma situação que ocorre diariamente na prática. O paciente chega, por exemplo, com uma crise de enxaqueca, está hipertenso, e ao tratar a dor do paciente, a pressão normaliza. E ele não tem um diagnóstico de hipertensão, consequentemente. A dor de cabeça é impressionante, principalmente porque existe a tal mística de que eu estou com dor de cabeça, a pressão alta que está me levando a ter dor de cabeça. E habitualmente é o contrário, né? Exatamente. É a dor de cabeça que está levando a esse aumento reativo da pressão. Então, aqui eu acho que vai uma primeira dica dentro do que você falou, que é o seguinte: vai monitorizar em casa, momento tranquilo, acabou de acordar, dormiu bem, posição com o braço na altura do coração. Posição adequada. Isso tudo acaba alterando. Ter um equipamento que esteja calibrado, que esteja validado, né? Tudo isso acaba pesando, né, Guilherme? Com certeza, isso influencia diretamente, né, o resultado da aferição. Inclusive, igual você acabou de falar, a posição, né, que essa pressão vai ser aferida, impacta muito. O paciente tem que estar sentado, né, recostado numa cadeira, né, com as pernas descruzadas, com a bexiga vazia, e com o braço apoiado sobre uma superfície mais ou menos na altura do coração. Isso também
influencia. Se ele tiver em qualquer posição, né, com a bexiga cheia, ele pode ter uma medida aumentada e, na verdade, está sofrendo essa influência, né, desses fatores. A Marisa está fazendo uma pergunta aqui, talvez seja repetitivo para alguns, mas eu acho que alguns que acabaram de entrar, talvez você consiga fechar esse nosso primeira parte do bate-papo. Uma pressão de 14/9, 140/90, dá para considerar uma pessoa só por isso hipertensa? Assim, na verdade isso é relativo, né? Conforme a gente acabou de falar, vai depender de uma série de fatores. Se essa pressão 140/90 foi encontrada em várias medidas ao longo de um tempo, né? E isso pode realmente ser considerado o que a pessoa é hipertensa, né? Principalmente se ela tiver algum fator de risco do ponto de vista cardiovascular e do ponto de vista renal, né? Quais fatores de risco, Guilherme? O que vem à cabeça aí para a turma? Bom, os principais fatores de risco, né, para o paciente desenvolver a hipertensão ao longo do tempo, né, ao longo da vida, dentre eles a gente pode citar, por exemplo, a obesidade, né, a apneia do sono, o tabagismo, a história familiar também influencia nesse diagnóstico, né, os pacientes diabéticos, a idade também é um fator de risco. Pacientes maiores de 60 anos têm maior risco, né, de ficarem hipertensos. Considerando aí a comparação entre homens e mulheres, as mulheres têm mais risco, principalmente as da raça negra, né, população de raça negra. Então, aumento da ingesta, por exemplo, de alimentos ricos em sódio, né, o famoso o sal, aí, isso são fatores associados à hipertensão arterial. Show. A Marisa Duarte, chegou lá no consultório seu, Guilherme, e de repente, várias vezes, pressão 140/90, 150/90. Beleza, demos o diagnóstico de hipertensão. Quando é que você parte para uma investigação de uma hipertensão de causa secundária? Não tem alguma coisa por trás disso? Sempre você pede, o que você faz de rastreamento? Como é que você lida com essa situação? Pois isso é um dado muito interessante, né? Porque a hipertensão, uma doença que é muito prevalente, só para a gente ter uma ideia, no mundo são cerca de 8 bilhões de hipertensos, né? Então, assim, é uma gama enorme de pacientes, certo? Então, para a gente poder dar esse diagnóstico da hipertensão, né, a gente, inicialmente, para a gente partir para a investigação, a gente tem que considerar alguns fatores, principalmente, por exemplo, a idade do paciente. Se for um paciente jovem, né, com menos aí de 40 anos, 30 anos, que chega hipertenso no consultório, alguma coisa errada deve estar acontecendo, porque a gente sabe que a hipertensão é uma doença que está mais prevalente aí acima dos 60 anos, né? Então, se chegou um paciente jovem, né, com pressão alta, é bom acender um alerta com o objetivo aí de iniciar uma pesquisa de causas secundárias, né? Alguns motivos que podem, outras doenças que não a hipertensão é essencial, né? Para a gente poder correr atrás de um diagnóstico diferencial, né? Dentre elas, a gente tem uma gama de situações, incluindo, por exemplo, o uso de medicamentos que podem estar influenciando, né? Então, às vezes, um ajuste de uma prescrição resolve o problema, né? Existem algumas doenças específicas que podem cursar com o aumento da pressão, né, na idade, no adulto jovem, assim dizendo, por exemplo, doenças da glândula adrenal, como, por exemplo, feocromocitoma, né, doença de Cushing. Além disso, doenças vasculares, né, pacientes com aterosclerose ou, no caso, paciente jovem com, por exemplo, a fibrodisplasia miointimal nas mulheres jovens. Então, assim, o paciente que chegou, que é jovem, né, com pressão alta, vale a pena considerar o diagnóstico de causas secundárias da hipertensão. Assim como aquele paciente
muito idoso, idoso no qual nunca teve pressão alta e que de repente começou a apresentar níveis pressóricos elevados. Esses seriam os candidatos para uma investigação mais detalhada de motivos, né, que não a hipertensão é essencial, né, para a gente buscar uma causa secundária para a hipertensão. Perfeito. Paciente jovem ou muito velho que começou a ter pressão alta, abre o olho. E você tocou num assunto, e eu tive um caso recentemente de remédio. O pessoal gosta de usar aqueles vasoconstritores nasais, né? Tá com o nariz entupido, usa aquele negócio que é uma beleza na hora, né? Limpa o nariz, isso é uma beleza, mas de repente isso pode ser uma causa secundária, principalmente em pacientes que já têm algum fator de risco de desenvolver uma hipertensão. Mas a maior parte disparado vão cair naquilo que convencionou-se chamar de hipertensão essencial, que normalmente não tem uma causa óbvia, apesar de, sinceramente, eu acreditar que boa parte das vezes está relacionada a hábitos de vida. Você citou aí obesidade, hipertensão, diabetes, elas andam todas de braços dados. E quando você acaba revertendo, por exemplo, a obesidade, várias dessas hipertensões vão por água abaixo. Mas quando eu penso em hipertensão secundária, a doença renal crônica acaba entrando aí no nosso rol de possíveis candidatos. Como é que você busca, caso tenha algum tipo de dúvida, qual que é o tipo de exame que você acaba fazendo, que pode ser até um exame de rastreamento para essas pessoas? Pois para o paciente, inicialmente, os exames que a gente pode estar solicitando, né, principalmente considerando a doença renal, o exame de urina é um exame que é simples, barato, né, o exame de urina rotina, e que pode estar nos dando muitas dicas. Por exemplo, se o paciente tem uma doença primária do rim, né, por exemplo, uma glomerulonefrite, que possa ser a causa da hipertensão desse paciente, né? Além disso, a gente tem a creatinina, por exemplo, é um outro marcador que a gente dosa no sangue, que, se alterada, né, pode estar indicando que o paciente tem uma doença renal e que essa doença renal pode ser a causa da hipertensão. Mas vale lembrar também, né, Neto, que a própria hipertensão essencial está entre as principais causas, né? Na verdade, no Brasil, é a principal causa de doença renal crônica, né? No Brasil, a hipertensão arterial mal controlada. Então, a gente, às vezes, fica naquele dilema: é a pressão que levou, a hipertensão que levou à doença renal, ou a doença renal do paciente que está causando a hipertensão, né? Considerando aí que o controle, né, da hipertensão, muitas vezes, ele é ineficaz. Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos tem um dado de que metade dos pacientes hipertensos tem um controle irregular dos níveis pressóricos. Certo? Eu vou te falar que essa via de mão dupla, né, da pressão levando à doença renal e da doença renal levando à hipertensão, por vezes, no consultório, não é tão simples da gente separar o joio do trigo, mas uma coisa é fato, né? É importantíssimo o controle da hipertensão para tentar minimizar a progressão da doença renal. Porque a pessoa chega para a gente com uma creatinina lá alterada, né? Creatina, para quem não sabe, é o grande marcador da função renal. Então, eu tenho lá uma creatina de 1, de 0,9, de repente ele chega com a creatina de 2. Chegou com a creatina de 2, já tem uma pressão mais alta. É o que o Guilherme falou. 1/3 da população, mais ou menos, da população brasileira em diálise está ali por causa disso, por causa da pressão alta. E aí teve uma pessoa, deixa eu lembrar o nome aqui, que me fez uma pergunta para nós, a Alessandra, perguntando a respeito das nefrites. A nefrite, ela pode por si só ser uma causa de hipertensão, Guilherme? Sem dúvida, Neto. Qualquer glomerulonefrite, uma vez que ela afetou, por exemplo, o funcionamento do rim, ela pode gerar hipertensão, né? E a própria disfunção do rim, em consequência dessa nefrite, por exemplo, como no momento uma redução da diurese, uma alteração no mecanismo de retenção de água e sal no paciente. Então, isso pode cursar, a hipertensão pode ser um sintoma da nefrite, sim.
Beleza. E aí, gente, é aquela coisa, né? Tem uma gama enorme. Para quem não viu, semana passada eu conversei com o nosso amigo Felipe Fagioli, já está lá no canal do YouTube. Falamos 1 hora só sobre Nefrix. Então, para quem tiver interesse no assunto, basta dar uma pulinha lá no canal. Bom demais. Ok. Temos a hipertensão. O paciente chega para você, isso não é infrequente, fala assim, Dr. Guilherme, minha pressão está ficando boa em casa, mas eu chego aqui, ela sobe. Como é que você lida com isso, com essa hipertensão, que você já até citou aí, que é a hipertensão do jaleco branco? Pois é, Neto. Nesse momento, existem algumas estratégias que a gente pode lançar a mão para confirmar essas informações, né, e ter certeza que o paciente está bem com a pressão bem controlada, ou que se a gente precisa fazer novas intervenções, né, novas medidas para melhorar o controle da doença do paciente. O paciente que fica hipertenso no consultório e que refere níveis controlados em casa, né, a gente pode simplesmente pedir para ele fazer o que a gente chama de monitorização residencial da pressão arterial, né? O ideal é que o paciente obtenha aí um medidor de pressão automatizado, né, validado pelos órgãos de controle, no Brasil, no caso, Anvisa, em metro, e que ele faça essa medida em horários diferentes, né, ao longo dos dias, faça uma anotação desses dados e leve para o consultório para que a gente faça uma avaliação, né? Se a informação do paciente realmente estiver adequada, o mapa que ele fez em casa vai mostrar isso para a gente. Então, nesse caso, a gente pode estar diante de uma hipertensão, né, do jaleco branco. Outro exame que a gente pode, outra forma que a gente pode estar utilizando para avaliar essa situação seria solicitando um exame que chama monitorização ambulatorial da pressão arterial, que é o MAPA. O paciente ele vai ao laboratório, o laboratório vai instalar um aparelhinho no paciente, né, com um manguito, e esse aparelho vai realizar medidas da pressão arterial do paciente ao longo de todo o dia, né, de maneira geral, durante 24 horas, e o paciente vai anotar, né, as atividades que ele está realizando ao longo do dia, e depois esses dados serão avaliados. E diante do resultado, né, do relatório dessas aferições, a gente consegue ver se o paciente realmente está ficando com a pressão controlada, né, fora do ambiente consultório. A Mônica está perguntando aqui, o Raposo, em relação ao aparelho de medir pressão de pulso, ele é confiável? Pois é, Neto, assim, isso é uma pergunta recorrente, né, no consultório. Muito. Né? Eu confesso que, em termos de literatura, eu nunca li nada que corrobore o uso desse tipo de aparelho. O que os guidelines geralmente recomendam são os aparelhos automáticos, né, e de manguito, né, com braçadeira. Então, o que eu costumo fazer quando o paciente tem acesso somente a esses medidores de pulso, que ele leve o aparelho para consulta, para que a gente faça uma comparação, né, da medida realizada, no caso, no consultório, né, com o aparelho automático, com o manual e com o aparelho de braçadeira do paciente. Então, assim, o que eu observo, na verdade, que assim, isso é um dado que é observacional, é que muitas vezes há uma discrepância da medida do aparelho de pulso com o aparelho automático calibrado e validado pelos órgãos reguladores. Tenho a mesma impressão que você. Exatamente, mas ipsiliteres. Nunca vi nada que realmente validasse de forma convincente para mim e vejo com uma relativa frequência essa discrepância nas medidas. Então, não é algo que eu vejo com bons olhos, não. Pois é, eu também. De modo geral, se possível, eu peço ao paciente para que, caso ele tenha condição, de adquirir um desses automáticos de braçadeira que são mais confiáveis. A Sueli está fazendo uma pergunta, na verdade um comentário, eu queria seu ponto de vista para ver se você vê alguma relação. Então, assim, eu tenho cálculo nos 2 rins,
Daí minha pressão, que sempre foi normal, agora chega a 18/11. Você vê alguma relação nessa situação aí, Guilherme? Pois é, ô Neto, nesse caso, né, uma avaliação mais detalhada da situação dessa paciente seria necessária, né? Primeiro, por que ela forma tanto cálculo renal, né? Será que ela tem síndrome metabólica? Que a gente sabe hoje em dia que tem associação com a formação de cálculos. Então, assim, se ela tem síndrome metabólica e está formando cálculos, a hipertensão que ela está apresentando pode estar fazendo parte de todo esse contexto, né? Uma outra possibilidade é que essa doença calculosa dessa paciente possa já estar causando alterações renais e ao ponto dela estar desenvolvendo uma doença renal crônica e que a hipertensão que ela está apresentando já seja consequência, né, de um dano renal pela essa doença calculosa que ela apresenta. E você colocou aqui, eu acho que é bom esclarecer, talvez algumas pessoas não saibam, a síndrome metabólica é aquilo que depois dos 40 anos, se você olhar para o lado, virtualmente 80% da população vai ter alguma coisa. Pressão alta, diabetes, cálculo renal, gota, gordura no fígado e por aí vai. Dislipidemia, né, alterações de colesterol e triglicérides, e que está muito relacionado, a gente vai falar ainda a respeito do tratamento, aos hábitos de vida. Antes de passar para tal, a Mara Márcia está falando aqui a respeito da preocupação dela na atenção primária, pela falta de tratamento adequado da hipertensão e a progressão, muitas vezes, aí para terapia renal substitutiva, seja ela uma hemodiálise, uma peritoneal ou mesmo um transplante. O que você acha disso, Guilherme? Pois é, Neto. Assim, só a título de curiosidade, eu estava lendo, até mesmo como preparo para a live, nos Estados Unidos a principal causa de procura, né, para consultas médicas é para o tratamento da hipertensão arterial. E mesmo assim, metade dos pacientes não tem a pressão controlada de maneira efetiva. Considerando aí no Brasil que temos, né, um sistema único de saúde que acaba sendo deficiente, que não consegue, né, atender todas as pessoas de maneira eficaz, realmente a gente fica preocupado, né? No dia a dia que a gente acaba observando que o paciente às vezes fica sem medicamento porque esgotou o estoque da farmácia do posto, né? Então, a gente realmente tem um índice de mau controle da hipertensão, o que acaba gerando, né, igual a gente já falou, a questão da disfunção renal em consequência disso. O paciente fica com a pressão mal controlada, né, ou mesmo não tem um tratamento, e na hora que ele chega na rede, ele acaba entrando na atenção secundária ou na unidade de emergência com níveis pressóricos totalmente descontrolados, e aí vai ver, ele já era um paciente hipertenso de longa data e já está com as piores consequências da hipertensão, né? Seja um AVC, um infarto, né? Uma insuficiência cardíaca ou uma insuficiência renal terminal. Então, realmente é uma grande preocupação para a gente que atua, né, nessa área. E esses desfechos, eu falo muito isso, né? Para quem não sabe, a hipertensão arterial ela não era virtualmente tratada até meados do século passado. Afinal de contas, você imagina você convencer uma pessoa que ela deveria tomar um remédio para tratar algo que ela não sentia nada. Então, isso não foi muito fácil, isso veio sendo trabalhado ao longo dos tempos. E, no fundo, você trata a pressão para tentar minimizar ou mitigar a quantidade de infartos, a quantidade de AVC, a quantidade de doença renal e tantos, cegueira, doenças vasculares, né, de perda de amputação de perna e por aí vai. A hora que a gente vai estudar a hipertensão a fundo, os rins eles têm uma função muito mais importante nesse controle do que o coração. Mas por que todo mundo, ao invés de ir no nefrologista, vai no cardiologista? Você tem essa resposta? Porque é um negócio que fica na minha cabeça assim, é só hábito, é só a propaganda, ou você tem alguma outra visão?
Neto, eu acho que talvez possa ter alguma relação pelo fato da nefrologia não ser uma especialidade tão conhecida, né, como a cardiologia. Mas, no fundo, igual você acabou de falar, se não fossem os rins, provavelmente, né, todas as pessoas morreriam em consequência da hipertensão arterial, independente do coração estar funcionando bem ou mais ou menos, assim dizendo, né? A gente sabe que os rins são responsáveis aí pela regulação, né, da água corporal, assim como dos níveis de sódio. Então, o funcionamento do sistema geniturinário, né, dos rins propriamente ditos, é fundamental para o controle da pressão, né? É quem regula, quem excreta o excesso de água, o excesso de sal, reabsorve quando necessário. Então, e como você disse, é um órgão que está diretamente relacionado com o controle da pressão. Eu também fico, às vezes, até incomodado porque os pacientes procuram somente ou primariamente o cardiologista. Eu gostaria até de entender, mas eu acho que, na minha opinião, isso está muito relacionado com conhecimento, com a cultura popular mesmo, né? De achar que é o coração o grande responsável por esse controle. Até porque vários dos desfechos são de lá, né? Exato. E também levando isso que você falou, como a hipertensão acaba gerando uma doença cardíaca hipertensiva, né? Uma doença cerebrovascular. Então, acho que, somado a essa crença popular de que o coração é o grande responsável, então acho que por isso que os consultórios dos cardiologistas estão mais cheios de pacientes para o tratamento da hipertensão. E eu acho que cabe a nós, né, nefrologistas, divulgar isso mais, e esse trabalho aí da Nefroclínicas, né, com esses encontros virtuais, eu acho que isso vai influenciar aí nessa busca pelo médico ideal para o tratamento, né? O Fernando, nosso diretor médico, há muitos anos que eu sou amigo do Fernando. O Fernando me falou uma vez, uma frase que eu carrego comigo, que a nefrologia é a filha dileta da clínica médica. Então, esse olhar macro que a gente acaba tendo, e no caso da hipertensão tem tudo a ver, eu acho que isso que você comentou é um negócio importante, essa falta de conhecimento da população a respeito da especialidade. Eu brinco que nem minha mãe sabe direito o que eu faço. Ela meio que confunde com o urologista. Então, realmente, entender que o nefrologista é o clínico que se especializou nesse quadro renal e que a hipertensão definitivamente é um dos carros-chefes das doenças renais, tanto causando como sendo consequência, talvez faça com que várias pessoas procurem mais precocemente e, quiçá, tenham a sua doença renal controlada, tratando-se especificamente a pressão e, quando for o caso, tratando diretamente o órgão acometido, no caso, os rins. Bom, exato. Independente se a gente está falando se quem vai tratar é o clínico, o ginecologista, o cardio ou o nefro, tratar é importante. Eu queria abrir em dois braços. Primeiro, o tratamento não farmacológico. Depois a gente entrar um pouquinho no farmacológico. Infelizmente, eu não sei se você tem essa mesma impressão que eu, quando você vai num congresso, ou mesmo na maioria dos consultórios, fala-se basicamente do farmacológico. Fala, nós temos que emagrecer, fazer atividade física, e fica o tempo inteiro maximizando o remédio. Eu queria que você me falasse o que você pensa dessa questão e o que você faz em termos de tratamento não farmacológico dentro do seu dia a dia no consultório. Pois é, Neto. Essa é uma faceta aí do tratamento, né, o tratamento não farmacológico, que muitas vezes pode ser o suficiente para o controle da pressão daquele paciente, né? Principalmente, o que a gente aborda inicialmente é a importância, principalmente, da diminuição da ingesta, né, e do consumo de sal, né, do cloreto de sódio. Né? Geralmente, a gente recomenda uma quantidade diária de sódio, né, de até
2 gramas por dia, o que equivale aí a 4 gramas de cloreto de sódio. Mas o que é importante a gente levar em consideração é que praticamente todos os alimentos já têm sal em sua constituição, né? Já tem sódio na sua constituição. E que, em última análise, a gente sempre vai estar extrapolando essa quantidade, levando em consideração o consumo de alimentos. Então, assim, na prática, o que eu recomendo mesmo para o paciente, além da gente tentar, claro, estimular o consumo de alimentos saudáveis, né, frutas, legumes, né, evitar os produtos industrializados, né, ricos em conservantes, geralmente tirar o sal da mesa. É isso que eu procuro recomendar para os meus pacientes. Tirar o saleiro, porque os alimentos já têm a sua concentração de sódio, que é suficiente, né, para a necessidade básica diária. Então, essa é uma forma que eu tenho de abordar. Além disso, por exemplo, esses temperos prontos, né, que as pessoas têm o uso de usar na cozinha, também tem uma alta carga de sódio. Então, o ideal é que esses temperos também não sejam usados e que se dê preferência a ervas, né, alho, que vão trazer sabor para os alimentos e que não vão contribuir para o aumento dos níveis pressóricos do paciente. Então, em última análise, o que eu recomendo são essas as recomendações que eu costumo fazer para o paciente em relação à ingesta de sal, sabe? Você quer um negócio que é interessante, assim, você sabe que eu gosto muito do tema, né, nutrição, e venho estudando muito isso aos últimos anos, e isso que você falou é exatamente o que está preconizado na boa parte da literatura. O que eu tenho visto, e aí é observacional, e tem alguns trabalhos que até respaldam isso que eu vou falar, é o seguinte: muitos desses pacientes estão obesos. E quando eu coloco esse cara para comer comida de verdade, aquela que você acha no sacolão e no açougue, menos na padaria e no supermercado, sem preocupar tanto com o sal, mas esse cara come bem, então ele vai comer vegetais, ele vai comer carne, ele vai comer ovos e por aí vai, ele acaba perdendo peso, essa pressão tende a cair sem esse controle excessivo com o sal. É óbvio que quando o cara tira um sazon, não tem dúvida, mas o que eu tenho percebido, é óbvio que há exceções, que colocar o sal para salgar a sua salada ou para comer a sua carne, talvez isso tenha um papel menor do que aquilo que normalmente a gente aprendeu durante toda uma vida. E aí eu queria te perguntar uma coisa: qual que tem sido a sua relação e o seu contato com a Thaís, com a nutricionista que trabalha conosco lá na Nefroclínicas, nesse bate-bola que é tão bom, tão legal, desse trabalho multiprofissional que a gente tem lá dentro? Pois é, Neto. O que eu observo é que realmente a Thaís tem feito uma diferença muito grande na ajuda, né, na condução do paciente. Realmente essa visão, né, de comer comida de verdade, ela realmente tem mostrado que faz a diferença, e talvez essa prática que eu tenho, talvez de pedir para o paciente retirar o sal da mesa, isso vai estar sendo modificada, baseado realmente na mudança da comida do paciente. Porque aquele paciente que consegue readaptar e começar a se alimentar frutas, legumes, vegetais, né, a carne, ele tem se mostrado com resultados melhores, tanto na questão do peso, que você mesmo acabou de falar, e em relação ao controle da pressão. Então, acho que esse é o caminho. Essa abordagem multidisciplinar junto da nutricionista para a mudança do hábito de vida. E a atividade física, sono, você tende a abordar esse lado? Tabagismo? Pois esses são outros fatores que influenciam diretamente, né, o controle da pressão. Os guidelines atualmente estão recomendando que o exercício físico
né, 3 a 4 vezes por semana, o exercício aeróbico, com 40 minutos de duração, realmente tem impacto. Os estudos analisaram essa carga de exercício ao longo de 12 semanas, ela pode chegar a influenciar, a reduzir a pressão em até 6 milímetros de mercúrio. Então, assim, considerando não só o efeito na pressão, mas o efeito no bem-estar e na qualidade de vida, o exercício físico faz parte da prescrição do tratamento da hipertensão arterial, sabe? Em relação ao tabagismo, não há dúvida que dos malefícios, né, que o cigarro traz, e uma dificuldade que eu tenho realmente porque é muito fácil você chegar e falar para o paciente, você tem que parar de fumar. Mas como ele vai fazer isso, né? Então, isso eu confesso aqui que é uma dificuldade que eu apresento no consultório e eu tenho lançado mão, na verdade, da interconsulta com um pneumologista aqui de Belo Horizonte, que aborda muito bem o tratamento do tabagismo, que é uma referência para isso, que é o Dr. Luiz Fernando, e nesse sentido, alguns pacientes têm conseguido abandonar o tabagismo e, consequentemente, controlar a pressão arterial. Você falou tudo para mim. E isso eu vou falar para tudo. Não adianta falar assim, você tem que emagrecer, você tem que fazer atividade física, você tem que parar de fumar. Você gastou 5 segundos para falar isso se você não der o caminho. Eu acho que isso que você fez, para mim, é perfeito. Olha, não é a minha, não tenho... Vou mandar para quem sabe. Vou chamar a Thaís, vou chamar o Luiz Fernando, que é realmente uma sumidade, um cara que eu gosto demais também. Mas eu tenho reparado, eu tenho estudado muito a questão de comportamento. Isso aqui é uma coisa que eu comecei a fazer há diria um ano e meio, e que ajuda. Parar de colocar meta muito elevada. Então, por exemplo, o cara não faz nada. Se ele começar a fazer alguma coisa uma vez por semana, para mim já tá bom. Ele já saiu ele já saiu da zona de conforto. Se o cara fuma 40 cigarros por dia, ele passa a fumar 30, é melhor do que ele fumar 40. Então, às vezes, a gente fica naquela dicotomia de ou tudo ou nada, do 8 ou 80. E, por vezes, você vai precisar de tempo mesmo para a pessoa se convencer que aquilo vale a pena, ou tá naquele momento ideal. Né? A gente está vivendo essa questão de pandemia, essa loucura, o pessoal está pirado na batatinha. Aí, de repente, não é o momento para fazer uma mudança, apesar de muita gente aproveitar para tal, nem todo mundo está preparado. Então, usar da equipe multidisciplinar, da psicologia, da nutrição e de colegas, parceiros que têm esse aval, eu acho que é fundamental. Para a gente conseguir não tratar a pressão, né, Guilherme? Você consegue tratar o paciente, que eu costumo chamar até de cliente, né? Porque eu acho que a gente tem que tratar ele realmente como alguém que está ali para ser servido, muito mais do que a gente definir métricas de faça isso, como tipo reizinho, né? Já fui muito desse tipo, então é um negócio que eu tenho transformado. E a individualização do tratamento, ela é fundamental, né? Porque e vou até aproveitar não são iguais. Vou até aproveitar isso. Só uma coisa que a gente não comentou em relação, né, às mudanças do estilo de vida, com relação à ingesta de bebidas alcoólicas também, né? A gente sabe que o abuso de bebidas alcoólicas também tem impacto nos níveis pressóricos, né? Então, essa parte também deve ser abordada, inclusive com o apoio de equipe multidisciplinar, conforme a gente acabou de comentar, né? Então, a redução da ingesta do álcool também pode ter impacto no tratamento desse paciente. Muito bom. A Mariana Ferreira está falando assim, boa noite. Nos pacientes da Clínica de Hemodiálise de São Mateus, Espírito Santo, estamos acompanhando a live. Grande abraço aí para a turma de São Mateus. E eu vou até aproveitar, Mariana, e te fazer uma pergunta, já que ela está lá da diálise e tal. Hipertensão em paciente dialítico, normalmente é algo frequente, por vezes um desafio. Como é que você lida com isso aí no dia a dia, você que está lá na diálise da Nefroclínica? Pois é, Neto, isso sempre foi um desafio, como você acabou de falar, né? Porque o paciente em hemodiálise, muitas vezes, ele já não urina mais, né?
Então, acontece todo o líquido que ele ingere, seja na forma líquida ou aquele líquido que vem dos alimentos, esse paciente ele vai retendo esse líquido. Então, esse mecanismo que a gente chama aí de volume dependente, né, que é o peso que o paciente ganha entre uma sessão de diálise e outra, né, entre o período entre as sessões, isso tem impacto direto na pressão do paciente. Muitas vezes, o paciente ele ganha 1, 2 ou 3 quilos e chega com a pressão muito alta antes da sessão da hemodiálise. Então, assim, como que eu lido com isso? Na verdade, isso vai muito da educação do paciente, né? da orientação, explicar para o seu paciente que aquele ganho de peso entre as sessões de hemodiálise, ele pode estar sendo deletério. Então, assim, a gente acaba lançando mão de algumas estratégias na tentativa de ajudar o paciente a ingerir menos líquido, né? Isso é um desafio para o nefrologista que está no dia a dia do salão de hemodiálise. Existem algumas estratégias que eu, por exemplo, vou citar aqui, mas eu vou querer até saber qual que é a sua opinião. Em vez de tomar um copo d'água, chupa uma pedrinha de gelo, por exemplo, né? Então, assim, realmente é um desafio para o médico nefrologista que está ali no dia a dia no salão de hemodiálise. Mas, basicamente, o que eu procuro orientar os pacientes é realmente essa questão de procurar restringir a ingesta de líquido a fim de ganhar menos peso entre uma sessão e outra, a fim de que a pressão não suba tanto, evitando assim uma sobrecarga no coração daquele paciente. Concordo com você, 80% das vezes o paciente hipertenso em diálise tem alguma coisa a ver com líquido. E se quer uma coisa que eu tenho cada vez mais me aprofundado em comportamento humano, você quer deixar uma pessoa louca, é falar que ela não pode. Então você pega o cara que está em diálise, ele não pode tomar muito líquido, ele vai ficar desorientado. Aí você transplanta, aí ele tem que tomar muito líquido, aí ele não quer, ele fala que está ficando empazinado, que não aguenta mais. Então, trabalhar com essas situações exige estratégias como a que você citou. Porque nem sempre é aquela coisa de, não estou realmente com sede. Às vezes é simplesmente uma vontade de tomar água. Exatamente. E aí você tem que lançar a mão de coisas. Chupar gelo, por exemplo, eu acho que é uma possibilidade sim para minimizar esse desconforto. Mas eu acho que talvez a coisa que eu mais prezo é o envolvimento da pessoa, como você disse. Ela precisa entender que eu não estou fazendo aquilo por mal. Que aquilo ali é uma parceria. Eu não sou aquele médico maldoso que vai chegar e falar, não, você não pode beber água. Não. Eu quero que ele entenda que ela pode beber água, mas que ela tem um certo limite. Que a gente pode colocar ali numa garrafinha o quanto que ela vai beber por dia, ela vai controlando ao longo do dia. Você tem que, de uma certa maneira, dividir essa responsabilidade ajudando, né? Nem sempre funciona, nem sempre vai dar certo. Às vezes você vai ter que mudar a estratégia. É isso que vem ao que você citou alguns minutos atrás, né? É a questão da individualização. A gente está caminhando para o finalzinho, mas eu queria falar um pouquinho de tratamento. Como é que é sua escolha para o tratamento? A gente tem uma pletora enorme de possibilidades de tratamento, né? Variando aí de vários grupos de classes. Como é que é a sua escolha? Você tende a aumentar remédio a todo custo, buscando número? Não, você tende a ser, principalmente com o idoso, que às vezes tem o risco de uma queda. Como é que você lida com esse potencial benefício versus eventos colaterais? Pois é, Neto. Assim, a gente já falou sobre as mudanças de estilo de vida, que a princípio é a primeira abordagem com o paciente. Uma vez que a gente não obteve um resultado satisfatório, né, ou seguro para aquele doente, a gente vai ter que lançar a mão, né, do uso de medicamentos. Na hora de escolher o tratamento, a gente vai ter que levar em consideração se aquele é um paciente que tem hipertensão somente, sem outras doenças associadas, ou se aquele paciente já apresenta, por exemplo, doenças cardiovasculares ou mesmo doenças renais, como por exemplo.
Sendo assim, o paciente que não apresenta outras patologias, a gente inicialmente pode começar o tratamento com um diurético, seguido de um bloqueador de um canal de cálcio, né? Quando esse paciente não controlou somente com diurético e a gente necessitou um segundo medicamento, a gente vai tatear a dose, levando em consideração o aparecimento ou não de efeitos colaterais. Vale lembrar que nem sempre é melhor você chegar na dose máxima daquele medicamento, porque muitas vezes a dose máxima vai vir acompanhada de efeitos colaterais. Então, algumas vezes é melhor você associar um terceiro medicamento a fim de minimizar o aparecimento de efeitos colaterais. Isso seria para o paciente sem doenças associadas. No caso de um paciente, por exemplo, que recebeu o diagnóstico de hipertensão e ele apresenta doenças cardiovasculares, né, doenças cardiovasculares, por exemplo, como por exemplo a insuficiência cardíaca, esse paciente, inicialmente, a gente vai lançar a mão, assim como no outro caso dos diuréticos, associado aos inibidores da enzima conversora de angiotensina, né? Captopril, enalapril, ou os bloqueadores do receptor da angiotensina, losartana, candesartana, por exemplo, né? Em outras situações, por exemplo, os pacientes diabéticos, além do uso do diurético, a gente tem como primeira escolha, na verdade, os inibidores da ECA, que eles têm um efeito nefroprotetor, né? Um efeito no controle da perda da proteína pela urina e que a gente hoje já tem dados suficientes que melhora o desfecho desse paciente. Então, na hora de escolher o tratamento medicamentoso, devemos levar em consideração essas particularidades de cada paciente. Além disso, é importante a gente também considerar, por exemplo, a idade. Os pacientes idosos, por exemplo, numa situação que a gente está vivendo agora, por exemplo, numa onda de calor enorme, esses pacientes, os idosos, por exemplo, tendem a desidratar com muita facilidade. Então, esse paciente, se ele estiver usando um diurético, isso pode tornar, por exemplo, o tratamento, esse tratamento do paciente pode, na verdade, levar um malefício para ele. O paciente usando diurético tem pouca sede, né? Que no caso dos idosos, eles geralmente não apresentam uma sensação de sede como os jovens. Então, ele ainda usando o diurético para tratar a hipertensão, sem tomar água adequadamente. Então, ele está sujeito, por exemplo, a sofrer hipotensões. E, em consequência dessas hipotensões, vir a apresentar uma queda, por exemplo. Então, isso é muito importante na hora de você definir o tratamento para um paciente idoso, individualizar, né? Não tratar o número, né? Tratar a pessoa. Exatamente. Pacientes, por exemplo, que têm estenose da artéria renal, né? Que é um problema que está chegando pouco sangue no rim. Se você abaixa rapidamente a pressão desse paciente, você pode piorar esse fluxo sanguíneo para o rim e levar a uma insuficiência renal aguda, por exemplo. Então, na hora de escolher o tratamento, a gente precisa individualizar, levando em consideração a idade, a presença ou não de doenças associadas, né? O estilo de vida do paciente, né? A condição, por exemplo, uma coisa que é importante na hora de definir o tratamento, se possível, facilitar a posologia dos medicamentos, evitar drogas que o paciente necessita tomar 3, 4 vezes ao dia, dar preferência, por exemplo, a medicamentos com meia-vida mais longa, então, no qual o paciente vai tomar uma dose diária. Facilitar a aderência, né? Facilitar a aderência do paciente. Isso tudo... Gui, o Instagram está quase nos explodindo aqui, desculpa te cortar, mas eu queria que você... Primeiro te agradecer, cara, foi muito bacana, acho que esclarecedor, mas te dar aí 40 segundos para você despedir da galera, senão beleza, vai se auto-implodir. E para quem quiser ver mais lives como essa, canal do YouTube da Nefroclínicas.
Ok, gente, queria agradecer a audiência aí, espero que tenha sido esclarecedor e estamos à disposição na Nefroclínicas para tirar qualquer dúvida a mais em relação à hipertensão e outros temas aí da nefrologia. Tá ok, gente? Tudo de Show bom, de um bola. abração, muito obrigado. Valeu demais, galera. Valeu, Fica Zé. com Deus. Até a próxima. Semana Até que a vem próxima, tem mais. Neto. Valeu, Obrigado, Raposo. um abraço, tchau. Tchau, tchau.